Graça e paz, estamos aqui mais um dia de uma vida com propósito, glória a Deus. Hoje vamos falar sobre derrotando a tentação. Ontem falamos sobre crescendo por meio da tentação e hoje nós vamos aprender a sairmos vitoriosos da tentação. 2 Timóteo 2,22 diz o seguinte: fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo 2,22. Lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam, e Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10, 13. Então, lembre-se que as tentações surgem na vida de vocês, certo? E nós precisamos enfrentá-las. Sempre há uma saída. Então, as tentações às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Então, nós podemos sim sair das tentações. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de nós. Então, isso é uma promessa do Senhor. Ele não vai deixar que Satanás vença. Talvez podemos sim cair, mas vencer Satanás jamais, certo? Então, ele não vai deixar que nós sejamos tentados além das nossas forças. Porque o Senhor, nosso Deus, ele não nos tenta. Quem nos tenta é Satanás. E para Satanás nos tentar, ele precisa pedir ordem a Deus. Ele precisa ir lá e falar assim: olha, eu posso, porque nós somos filhos de Deus. E o Senhor só vai autorizar, Satanás só vai conseguir nos tentar se o Senhor permitir. Caso contrário, não. Ok? E dessa maneira vocês podem ler lá no comecinho de Jó. Satanás pedindo autorização a Deus para tentar Jó. Também vocês vão ver lá no, não sei qual dos evangelhos, mas Jesus avisa a Pedro que Satanás pediu para tentá-los. E o Senhor deu a ordem, o Senhor aprovou. Então, Jesus fala isso para Pedro, certo? Então, vamos aqui. Redirecione sua atenção para outra coisa. Quando você estiver sendo tentado, devemos sim redirecionar nossa atenção. Vamos supor, a minha tentação é comer demais. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para outra coisa, eu preciso tirar o foco da comida, certo? Eu tenho uma queda, vamos supor, eu não posso ver dinheiro fácil, porque eu me sinto tentada a pegar. Então, eu tenho que o quê? Mudar o foco. Então, pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontrou instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo. E somos mesmo. Isso nós podemos ver lá em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, nós devemos resistir ao diabo. Mas isso é muito diferente em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. Isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada, Se a gente ficar ali
Ai, eu não vou comer. Ai, eu não vou comer. Ai, eu não vou comer. Ai, comi. Por quê? Porque eu só fiquei tentando resistir. A tentação, nós devemos fugir da tentação. Por isso que nós devemos redirecionar o nosso pensamento a outras coisas, certo? A tentação, nós devemos fugir dela. Ao diabo, sim, nós devemos resistir a ele, certo? Tem uma diferença aí, porque a tentação é aquilo que o diabo joga para que nós caiamos, certo? E o diabo em si, não, ele é ele, né? Então nós temos que falar, nós somos filhos de Deus, temos autoridade no nome de Jesus, então nós temos que sim mostrar o nosso posicionamento diante dele, né? Não sair, baixar a cabeça, pedir licença para ele, não, porque ele não pede licença para entrar na sua vida, para usar das suas brechas, não. Então, a tentação nós devemos redirecionar o nosso olhar, tá? Porque senão nós não vamos cair. Toda vez que você tentar bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você na verdade o fortalece. Então isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. E é verdade, né? Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seus fascínios é desviar a atenção para outra coisa. Então não combata o pensamento, não fique ali, né, cuidando. Vamos supor, José, quando foi tentado lá pela mulher de Potifar, o que ele fez? Ele ficou lá olhando a mulher tirar roupa? Não, ele fugiu, né? Porque que quando, se eu sei que a minha tentação é pornografia, por que eu vou ficar assistindo filmes pornográficos, né? Por que eu vou ficar assistindo cenas mais picantes se eu sei que o meu fraco é isso? Eu vou ter que fazer o quê? Mudar o foco. Vai assistir desenho, vai fazer outra coisa, vai conversar com os amigos, entende? Porque se você ficar pensando naquilo, aí entra na internet e já vem aquelas coisas, né? Meu, tá errado, você tem que fugir disso, certo? Mude o canal de sua mente, controle e concentre seu interesse em outra coisa. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Então, primeira coisa, a batalha tá travada, você foge dela, certo? A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Jó declara o seguinte, em Jó 31, versículo 1. Fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Então, isso foi o posicionamento de Jó. Davi, lá em Salmo 119, 37a, disse o seguinte: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Mente vazia, oficina do diabo, irmãos. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Nossa, bateu uma fome, né? Não é assim? Porque eles fazem de tudo para quê? Para que a janela da nossa alma cobice aquilo, né? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Espirrou, alguém espirrar, alguém bocejar, né? Já presenciou alguém dando um grande bocejo? Então, é isso aí. E mesmo que a gente não queira, esse é o poder da sugestão. Movemos-nos naturalmente para onde dirigimos nossa atenção. Só para vocês terem uma noção. Quando eu comprei meu carro Siena preto,
De repente, um monte de siena preta apareceu. Será que esse sienas preto não estava no mundo? Não estava aqui perto da minha casa? Não, ele estava. Mas é por que começou a me chamar a atenção? Porque o meu foco foi para eles. Se eu falar assim, vamos ver quantos carros vermelhos. Você vai andar na rua e você vai ver muitos carros vermelhos. Você vai falar assim, nossa, de repente aumentou a quantidade de carro vermelho na rua. Não, é porque você simplesmente mudou o seu foco para aquilo, certo? Então, o nosso foco, a gente consegue aqui, ó, na nossa mente, alterar o nosso foco, tá? É por isso que ficar repetindo, preciso parar de comer tanto, de fumar, de ter desejos ilícitos, não surte o efeito, tá? É uma estratégia furada. Nunca vou fazer o que minha mãe fez. Não funciona. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. Então, nunca diga isso. Eu jamais vou fazer isso que a minha mãe fez. Eu jamais vou fazer aquilo que meu pai fez. Nunca vou fazer. Você está criando o quê? Uma expectativa na sua mente sem querer. E é verdade, né? Igual, eu não vou comer mais cachorro quente. Pronto. A vontade vai vir imediatamente. Por quê? Porque tá tudo aqui, ó, na nossa mente. Tá? As dietas não são eficazes por conta disso, né? E infelizmente é verdade. De igual modo, tá? A gente fica repetindo para nós mesmos, né? O morador, né? No caso eu aqui, não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso. O que acontece? Eu acabo ficando nervosa, né? Os pensamentos, tudo acontece aqui, ó, na nossa mente. A gente errou aqui, a gente vai fazer, entende? Então, por isso que nós devemos o quê? Tirar a nossa concentração, tirar o nosso foco, redirecionar para outras coisas, para coisas boas, para coisas que não vai te trazer penalidade alguma, tudo que é bom, que é reto, que é puro, que é honesto, que é de boa fama, é nisso que a gente tem que pensar. A tentação começa capturando sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. É bem isso mesmo, certo? É que nem aquela pessoa que sai de casa, você acha que ela sai de casa falando assim, hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou trair meu marido. Não, ela simplesmente saiu, foi trabalhar. Aí encontra lá no trem, encontra lá no serviço a mulher pega, começa a dar atenção a ele, né? O homem pega e começa a dar atenção a ela. E aí, se ela não redirecionar o foco para outras coisas, ela vai cair, ele vai cair. Ele vai cair no pecado, porque isso é tentação. A tentação ela veio para que nós fujamos, certo? Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue. Desligue o telefone, irmão, bata na cara. Às vezes significa sair fisicamente de uma situação tentadora, certo? Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir, não é. Então fuja, levante-se, desliga a televisão, desliga a internet, desliga, não fique com medo. Que será de mim? Não, evita o ferrão, afaste as abelhas, certo? Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons, né? Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor.
Sempre, sempre. Não deixe sua mente vazia. Qualquer coisa, se não tem o que pensar, conversa com o Senhor. Começa a trocar ideia com Deus naquele momento. Senhor, eu estou aqui em ponto de encher o meu copo de cerveja. Me ajuda, Pai. O que eu faço agora? Ai, vai para fora. Sai de perto. É isso que nós devemos fazer. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo bom. É o princípio da substituição. Vencer o mal com o bem. Né? Isso é bíblico. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. Né? Satanás não tem poder para saber o que você está pensando. Às vezes, vamos supor, eu não sou tentada se alguém beber um copo de cerveja na minha frente, 2, 3, 4, aquela coisa, você sente vontade? Não, eu não sinto vontade. Mas vamos supor, possa ser que se alguém fumar na minha frente, possa ser que eu tenha vontade. Então, o que eu vou fazer? Se a pessoa acendeu um cigarro, sai de perto. Ou a pessoa colocou um copo de cerveja, eu sou tentada, então sai de perto. Porque você tá falando o quê? Não, eu não posso ficar perto, né? E o Satanás, ele sabe aquilo que você, qual que é a sua fraqueza. Satanás conhece as nossas fraquezas. E ele vai vir nos tentar justamente nas nossas fraquezas. Então, para que nós... Jó não tinha, Satanás não sabia qual era a fraqueza de Jó. E o que Satanás fez? Ele simplesmente foi lá e começou a tirar as coisas de Jó, né? Tirou os filhos, tirou os bens, saiu tirando. Ele era um homem honrado, respeitado, tirou tudo. Colocou doença nele, mas isso nada fez com que Jó caísse. Nada fez com que Jó negasse ao Senhor nosso Deus. Nada. Porque Jó estava ligado com o Pai. Jó queria agradar a Deus. No temor e no tremor dele, né? Ele sabia que Deus era superior a todas essas coisas que estavam acontecendo com ele. E ele tinha certeza que Deus ia resolver, que Deus ia fazer. Não sabia quando, não sabia como, né? Não sabia. Mas ele tinha essa certeza. E é isso, irmãos. Às vezes, se a gente começar a substituir as coisas, né? Satanás não vai saber com que nós vamos fechar as brechas. E Satanás não vai ter poder para nos tentar, não vai ter forças para nos tentar. E aí é onde Satanás vai desistir entre aspas, né? Porque ele não desiste. Mas ele sempre vem. Então, mas isso vai fortalecer o quê? A nossa fé, assim como fortaleceu a fé de Jó. Vamos continuar. Aqui, Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. É por isso que a Bíblia insiste em que mantenhamos a mente direcionada. Fixem seus pensamentos em Jesus. Lembre-se de Jesus, foi o que eu acabei de falar. Ore, cante louvores. Tá, não consigo, não tenho nada para pensar. Ore, canta louvor, vai ler a Bíblia, vai se encher de Deus. E enche a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável. Lembra que eu falei agora? Então, e esse versículo, ele está lá em Filipenses 4:8, certo? Então, se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia, da internet, né, da rede social. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios 4:23. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critérios. Seja seletivo em tudo. Seja seletivo. Ai, Delma, mas eu posso? Pode. Escolha corretamente. Ai, irmãos,
não consegue, não veja, não sai de perto, não consegue, tá? Então, primeiro nós devemos o quê? Redirecionar a nossa mente, certo? E agora nós devemos fazer o seguinte: revelar a nossa luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Isso é muito importante. Aquela pessoa sua chegada, que você pode desabafar com ela, que você pode falar: olha, eu não estou conseguindo, me ajuda em oração, me ajuda, vamos, vai comigo, por favor. Eu preciso ir em tal lugar, mas eu tenho que passar por aquele que não é bom para mim. Vamos, tenho certeza que Deus envia os anjos. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com que possa abertamente compartilhar sua luta. Isso é bíblico, tá? É melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, o seu amigo pode te ajudar a levantar. Isso é bíblico. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, você está realmente em dificuldades. Por isso, as igrejas, irmãos. Por isso, nós inseridos no corpo de Cristo. Por isso, nós inseridos numa igreja local. Por isso é tão importante você estar nesse meio. Porque a igreja é formada de pessoas doentes. Eu tenho uma doença controlável, aí vem o outro que também tem uma outra doença controlável, né? E assim vai. Somos todos ali controlados pelo Espírito Santo. E uns está mais difícil para uns, está menos para outros. Aquele que está mais chegado vai conseguir levantar o outro. E assim a gente vai. Hoje eu estava falando para uma amiga até, tá, aqui da sala de oração. Ela estava falando que, ai, que legal, né, e tal, ver o nosso desenvolvimento aqui. E aí eu falei para ela, é assim, eu tô mais forte, o meu testemunho te ajuda, o seu me ajuda, e assim nós vamos nos fortalecendo. Assim nós vamos o quê? Uma levando a outra a fazer o propósito do Senhor, a cumprir o propósito, a saber qual é o chamado, e uma ajuda a outra. E é isso, o corpo de Cristo é isso, certo? Então, isso precisa estar muito claro. Você precisa de alguém para cruzar essa batalha com você. A batalha contra o mal, né? Um vício, uma tentação, alguma coisa que não está de acordo, é necessário ajuda. O plano de Deus para o seu crescimento é libertação. Inclui outros cristãos, tá? Então, o plano de Deus para o seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta, verdadeira, é o antídoto para a luta solitária contra os pecados que não dão trégua. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros, façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados. Tiago 5,16. Isso é muito importante. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que sejamos curados, né? Confessar e orar uns pelos outros. Então, você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples: não reprima, confesse, não oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica de verdade. Fica aquela coisa lá no seu coração e sempre você tenta o quê? Colocar para debaixo do tapete. Deixa eu varrer isso aqui, deixa eu varrer isso aqui. Aí o Espírito Santo vem com a luz e o que? Olha, Delma, isso aqui tá aqui, ó. Eu preciso colocar a minha mão sobre. Você vai deixar? Não, varre para dentro do tapete. Não, Espírito Santo nem mexe com essas coisas. Errado. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Nós precisamos falar a verdade para o Senhor e é libertador, irmãos, libertador, certo? Esconder só piora,
Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos, então tira a máscara. Para de fingir que você é perfeito. Para de achar que você é todo certinho. Ai, o irmão lá que é ruim. Eu sou toda boa. Mentira, mentira. Eu sou pecadora. Quantos pecados que eu ocultos. Quantas coisas, irmãos, que a gente faz dentro da nossa casa e a gente não confessa, a gente não fala e a gente acha que tá todo religioso, todo certo. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é, não é. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que liberdade. O Senhor quer nos dar liberdade. É isso que o Senhor quer. Então vamos parar com essa hipocrisia. Vamos parar com isso. Aqui, Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso deve mantê-los em segredos. A verdade é que estamos todos no mesmo barco, todos combatendo as mesmas tentações, e é verdade. Qual a tentação da luxúria, da cobiça, da mentira, né? E vários pecados. Que a tentação é o quê? É a vontade da nossa carne, da gulodice, né? Do sexo imoral. E assim vai, irmãos. Da fofoca. Quantas pessoas não conseguem controlar a língua? E muitas outras coisas, porque todos pecaram, todos. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam o que você está enfrentando. Isso não é mérito só seu, isso é mérito, infelizmente, é mérito de todos. Satanás veio, colocou o pecado no meio da humanidade e tá cada vez pior, cada vez pior. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. E orgulho é um pecado. Queremos que os outros pensem que está tudo sob controle. Eu sou a certa, eu sou a linda, maravilhosa, mas a verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Ah, eu não posso falar sobre casamento. Já está fora de controle, significa que tem uma coisa errada. Sobre os pensamentos, sobre as crianças. Se você não consegue conversar sobre isso, está fora de controle. Sobre seus problemas financeiros, né? E isso é que qualquer coisa que estiver fora do controle, tem alguma coisa errada, você precisa rever, certo? Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes, né? E aí é que entra. Precisamos o quê? De pessoas. Precisamos primeiro do Espírito Santo sobre a nossa vida. Primeira coisa, o Espírito Santo vai trazer a luz e aí nós vamos conseguir o quê? Falar. Porque quando nós falamos, nós estamos declarando no mundo espiritual. Isso é muito forte. Porque só aquilo que a gente pensa, Satanás não tem acesso. Aquilo que a gente fala, Satanás tem acesso. Então, aquilo que se a gente fala, se a gente declara coisas boas na nossa casa, se a gente pede a proteção do Espírito Santo, se a gente pede discernimento a Ele, se a gente fala, professa, declara, aí você vai ver a coisa mudar, certo? Então, nós precisamos o quê? De um apoio, de um parceiro que sinta responsável por nós. Eu preciso de você, você precisa de mim, né? E eu te incentivo a orar, eu oro por você, você ora por mim, eu te amo na oração, eu te amo e te ajudo a manter na linha, eu te ajudo. E assim você faz por outra pessoa, e assim vai. E isso é o que? O agir do Senhor. E aí vai fechando as brechas, certo?
Sempre que alguém confia em mim, dizendo nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. E é verdade, né, irmãos? Isso aqui é um testemunho do próprio autor, tá? A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Isso é verdade. Então, até mesmo quando o problema já foi solucionado, as pessoas precisam ver e saber que nós não somos perfeitos. Porque quando as pessoas só enxergam aquela perfeição, significa que nós estamos o quê? Usando máscaras, né? E não é isso que o Senhor quer de nós. O que você finge não ser um problema em sua vida? O que você finge? De que assunto que você tem medo de falar? Você não irá resolver sozinho aquele assunto, certo? Você tem algum problema no seu casamento? Você tem algum problema com seus filhos? Você tem problemas financeiros? Você é compulsiva? Você é gulosa? Você é mentiroso? Então, você não vai conseguir resolver sozinho, certo? Você tem vícios de jogo, não vai conseguir resolver sozinho. Você precisa se humilhar diante do Senhor, certo? Porque é humilhante admitir as nossas fraquezas. É humilhante admitir isso perante outras pessoas. É humilhante. Mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. Então, se a gente ficar achando, nossa, mas isso é tão humilhante, eu vou passar vergonha. Vai, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não se preocupe com isso, porque o Senhor, Ele vai te libertar. Quer dizer, Ele já te libertou lá na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados. Ele levou sobre si. Então, quem sou eu, irmão, para julgar alguém? Não sou ninguém. Sou apenas uma serva do Senhor, que também cheia de erros e que precisa se acertar com Deus muitas das vezes. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhe-se diante de Deus. Tiago 4, 6 e 7. E por último, estamos aqui. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo, certo? Na parte final de Tiago 4 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante dos seus ataques, devemos contra-atacar. Olha que beleza. Então, o Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquista, luta, superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Ah, Delma, ok, mas como que nós podemos resistir ao diabo? Paulo, ele explica isso. Sabe aonde? Lá em Efésios, capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Que é aí, você vai se revestir da salvação com o seu capacete. Toma posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o primeiro passo, é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Quando você toma uma decisão diante do Senhor, você já está provando para Ele: eu vou resistir a você. Eu não pertenço a você. Você não faz parte de mim.
O meu corpo, o meu espírito, a minha alma é do Senhor Jesus. É assim que nós resistimos ao diabo. Quando nós nos colocamos diante do Senhor. Sem Cristo, não temos defesa contra o diabo. Mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Então lembre-se, você é cristão. Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Coisa alguma. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Certo? Ele vem te acusar. O Espírito Santo não te acusa de nada. Ele mostra. Olha, filha, tá errado aqui. Vamos corrigir? É assim que o Senhor nos trata. Mas Satanás, ele vem colocando o dedo assim na sua cara e falando. E muitas vezes de pecado que você já até se arrependeu. Mas se você não tiver direção do Senhor, do Espírito Santo com você, você cai na armadilha dele. Então, não faça isso, certo? O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Eu conheço irmãs que a pessoa estava possessa, uma irmã, né, lá da igreja nossa, ela foi lendo os salmos e a pessoa se libertou daquele demônio só com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma arma, tá? Contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado lá na cruz. Quando foi tentado lá no monte, né? Que ele foi o quê? Combatendo Satanás com a palavra de Deus. E Satanás conhece a palavra, viu, gente? Lembra disso. Então, jamais tente argumentar com o diabo. Com o diabo não toca conversinha com ele, não. Tá? Porque ele argumenta melhor que você. Ó. Ele tá aqui no mundo, ó, muito antes de nós. Então, nós não devemos ficar argumentando com ele. Você não pode blefar com Satanás, nem convencê-lo com sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. Então, é simples e é isso. É por isso que memorizar as escrituras é muito importante, tá? Porque na hora lá você não vai ter a Bíblia, tá? Ah, deixa eu abrir aqui. Não, tem que estar aqui, ó. Né? E é essencial para que nós derrotemos as tentações. Nós podemos acessar rapidamente quando for tentada. Tá aqui. Assim como Jesus fez. Jesus não estava com a palavra lá na hora, né? Então, nós precisamos ter a palavra, esconder a palavra no coração, para não pecar contra ti. Isso é um versículo, Salmo, se eu não me engano, 119. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. Então, somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes, confiantes demais. Ah, imagina, eu jamais vou trair meu marido. A palavra de Deus diz: se você está de pé, cuide-se para que não caia. Então, nós devemos cuidar. O nosso coração é enganoso, é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, certo? Então, isso está escrito em Jeremias 17:9. Então, não podemos confiar no nosso coração, não podemos confiar naquilo que eu acho. Ai, imagina, eu jamais vou fazer isso. Não diga isso. Você sabe, de fato, onde você tem os pontos fortes e os pontos fracos. Nós sabemos, mas nunca diga que aquele ponto forte seu nunca vai te levar à queda. Porque se você não estiver preparado, se você não estiver certo com o Senhor, você pode cair, ok? Então, não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. Verdade.
certo? Porque quando nós entramos nesse mundo é difícil, porque a nossa carne, ela gosta disso, ela se alimenta disso. Mas quando a gente faz algo errado e a gente percebe que desagradou o Senhor, isso fere muito o nosso coração. Eu estava conversando isso hoje com meu marido, a respeito disso. Fica aquela... É mais difícil curar. Se eu posso evitar, é melhor, né? A Bíblia diz: não seja ingênuo nem autoconfiante. Você não é exceção. Você pode se enganar vergonhosamente como qualquer um. Esqueça a autoconfiança. Ela é inútil. Cultive a confiança em Deus. 1 Coríntios 10:12. Amém? Então, que nós possamos confiar em Deus, colocar nossa vida diante do Senhor. Pensamento sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Sempre há uma saída. Sempre. Ai, Delma, eu caí. A Bíblia fala, cuide-se, mas se você não cuidou, caiu, você vai levantar, porque o Senhor quer você de pé. Não fique se menosprezando, não fique se achando que você não tem valor, porque o pecado, ele nos dá essa condição. A gente olha e a gente acha que, meu Deus, eu não tenho valor. Não, você é muito valoroso. O Senhor pagou um alto preço por você. Ainda que você se sinta o mais nojento, porque eu já me senti assim, o mais nojenta, a mais infiel, a mais pecaminosa. Mas o Senhor falou assim, não, filha, eu te amo. Eu te amo. Lembra disso. Um versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10:13. E uma pergunta para meditar. A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Pensa aí quem que você pode chamar. Tem que ser uma pessoa de Deus, uma pessoa firmada na rocha, né? Que deixa o Espírito Santo guiar. Deixa o Espírito Santo te guiar e você vai encontrar. Amém? Glória a Deus. Um grande beijo. Fica na paz.